No trabalho, assim como na vida pessoal, nós somos muito influenciados por um binômio, a razão e a emoção. Todos conhecemos pessoas que são mais emocionais e outras que são mais racionais. Isso fica claro pela maneira como elas lidam com os fatos da vida, como as decisões, as decepções, as conquistas, e tudo bem. Ainda bem que as pessoas não são iguais. A razão e a emoção, na verdade, são duas faces do ser humano. Nós precisamos de ambas para viver bem, para estabelecer relações com os demais e para fazer as escolhas certas na nossa vida, ainda que acabemos fazendo muitas escolhas erradas também. A emoção é anterior, é mais velha. Surgiu bem antes em nosso processo de evolução. Durante muito tempo, nós fomos inteiramente dominados pelas emoções básicas, que na verdade existem para estabelecer relações com os acontecimentos ao nosso redor e para, em última análise, nos proteger dos perigos e agressões do meio onde vivemos. Nossas 5 emoções básicas são as seguintes: alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo. Num primeiro momento, podemos dizer que das 5, só uma seria positiva, a alegria, enquanto as demais são negativas, afinal, não é bom sentir tristeza, raiva, medo e nojo. Só que, na verdade, todas essas emoções são positivas, pois elas existem exatamente para nos proteger. Nós sentimos medo diante do perigo, tristeza diante de uma perda, raiva diante de uma injustiça e nojo diante de algo que pode nos fazer mal, como uma comida estragada, por exemplo. Não seria normal não sentir. Imagine se nós não tivéssemos essas emoções. Nós não iríamos sobreviver por muito tempo. Na verdade, a única emoção que pode nos atrapalhar um pouco é justamente a alegria. Ela é a única que não provoca nenhuma reação, uma atitude, claro, pois se estamos alegres, queremos que as coisas fiquem exatamente como estão. Mesmo assim, como disse o poeta Vinícius de Moraes, e eu concordo inteiramente com ele, é melhor ser alegre que ser triste. Sim, as emoções são uma parte importante do nosso ser. Quando aprendemos a lidar com elas de forma madura, passamos a ter mais controle sobre nossas vidas e sobre o nosso destino, mas isso leva tempo. Assim como leva tempo para aprender a pensar de maneira lógica, também um aprendizado lidar com as emoções. Isso se chama inteligência emocional, tão importante para os líderes. Curiosamente, as escolas estão muito mais preparadas para ensinar nossas crianças a pensar do que a sentir de maneira adequada. Aliás, nosso modelo educacional é um legado de uma visão filosófica que começou lá no século XVIII e que se chama Iluminismo. O século XVIII também é chamado de o século das luzes por causa desses pensadores que começaram a falar sobre a importância da lógica e da razão para a vida do ser humano. E eles estavam certos. Mas houve uma espécie de efeito colateral, que foi exatamente o aprisionamento das emoções e também da criatividade. Mas, na verdade, o que eles estavam propondo mesmo era valorizar a razão como contraponto ao misticismo e não à emoção. Até aquela época, as pessoas procuravam explicações para os fatos da vida no sobrenatural, na influência dos deuses, dos espíritos, que eram, na maioria das vezes, maus e vingativos. A ideia de racionalizar a vida encontrando motivos lógicos para os acontecimentos bons ou maus foi, sem sombra de dúvida, um avanço importante para o ser humano. Como passamos a ser educados para pensar, começamos também a sentir vergonha de admitir os nossos sentimentos para os demais e, com o tempo, para nós mesmos. Na infância, somos desestimulados a expressar nossas emoções. Engula o choro, diz o pai para o filho que caiu da bicicleta. Não vá atrás do namorado, tenha orgulho, diz a mãe da adolescente que aguarda pelo telefonema do seu primeiro amor. Desde cedo somos moldados a não expressar o que sentimos e fazer de conta que somos fortes, que somos felizes e que sabemos das coisas.
Aprendemos que as respostas corretas devem ser dadas com base no racional, no senso comum, na matemática decorada, no exercício da tabuada, onde nada muda e 2 vezes 2 serão eternamente 4. Enquanto isso, desenvolvemos nossa habilidade de fingir. Fingimos que crescemos, que amadurecemos, que trabalhamos com alegria, que o casamento vai bem, que não temos problemas. Às vezes fingimos até que não estamos alegres e felizes para não provocar inveja nos demais e para não atrair maus olhados, imagine. Cada um coloca a sua máscara de ser racional e, como diria o poeta português Fernando Pessoa, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. Fingimos até que aquilo que sentimos não possa mais ser sufocado dentro do peito e acabe explodindo em doenças físicas ou em depressão. Nesse momento da vida, começa outro aprendizado. É bom quando começamos a reconhecer o que sentimos e a entrar em contato de verdade com o nosso mundo interior. Passamos então a usar o sentimento para colaborar com o pensamento, pois não se trata de uma disputa entre a razão e a emoção, e sim entre a razão e a não-razão. Um poeta inglês chamado Horace Walpole disse uma vez: "A vida é uma comédia para os que pensam e uma tragédia para os que sentem." Será? Olha, ele queria se referir às decisões, que devem, estas sim, ser racionais. Qualquer tomada de decisão significa um processo em que o maior número de variáveis envolvidas deve ser considerado. Como o emocional costuma avaliar os fatos a partir de uma perspectiva de prazo menor do que o racional, é prudente que deixe para este a tarefa de decidir. Entretanto, os sentimentos devem ser consultados, pois a decisão mais acertada é aquela que evitará qualquer sofrimento e resultará na maior felicidade que as circunstâncias envolvidas possam permitir. O que a razão faz muito bem é jogar com a perspectiva do tempo. Às vezes, nós temos que protelar o prazer e aceitar o desprazer imediato que as decisões mais duras, às vezes, nos impõem. Neste sentido, o poeta está coberto de razão. Será uma tragédia a vida daqueles que decidem a partir dos sentimentos, desconsiderando o pensamento, a vida racional, e esquecendo que ela trabalha em defesa do bem-estar. E a inteligência humana está à disposição disso, da felicidade de cada um e de todos. Nos negócios, nas relações, no casamento, nos cuidados com a saúde, com a família, com o trabalho. Em todas essas áreas de nossa vida, quanto mais decidirmos racionalmente, mais viveremos emocionalmente de forma prazerosa. Nunca faça o contrário. Essa é a verdadeira inteligência. A do viver bem sem prejudicar ninguém, equilibrando razão e emoção nas proporções adequadas, criando harmonia entre o cientista e o poeta que existem dentro de cada um de nós.